gente pede aí a ajuda do Espírito Santo, né, Reinaldo? Nós confiamos em Deus, acreditamos também na intervenção do céu e pedimos aí, né, a Deus que nos dê sabedoria, né, que nos ilumine para tentar escolher a pessoa certa, né? Porque não é fácil. A gente vê a situação. A gente está aqui com jornalistas, a gente acaba entrando em tudo, né, Ronaldo? Mas a gente vê a situação que a gente viu aí de São Paulo, quantas situações para ser resolvidas, né? E também não é fácil para quem assume, né? Não é fácil, a gente sabe disso. São Paulo é a locomotiva do país, né? Economia, uma economia forte, robusta, né? É uma esperança. Toda vez que há uma eleição, a esperança se renova no coração das pessoas. E a gente espera que São Paulo tem muitas coisas para serem feitas e quanto maior a cidade, né, maior os desafios. Eu acredito que um dos desafios, entre tantos outros, né, hoje que se fala muito é a questão do trânsito caótico, né? São Paulo está quase parando no trânsito, né? A questão da saúde é um problema seríssimo. A educação são os mesmos problemas. Eles vão se avolumando, vão se agigantando na medida em que o poder público não consegue dar conta do recado, juntamente com a sociedade, né? Então, os desafios são enormes. É uma enormidade o tamanho do desafio. Imagino. Mas, Reinaldo, como que você, né, se encantou pelo jornalismo? Como é que você escolheu essa profissão? Como é que você chegou à conclusão que você era um jornalista? Olha, eu vou dizer uma coisa para você disso. Eu passei pelo seminário como aspirante salesiano, não é? Fiquei por 3 anos no aspirantado. Foram 3 anos muito felizes, de muito aprendizado, né? E naquela época, já menino ainda, jovem, moleque, nós fazíamos as leituras da missa, né? Sempre participava, eu sempre era convidado para fazer as leituras da missa. E de repente a gente foi percebendo também essa certa facilidade para falar com as pessoas. Eu sou um pouco expansivo, a gente conversa bastante, troca ideias, né? E procura sempre colocar o papo em dia, saber o que as pessoas estão pensando e tudo mais. Não fofoca, mas saber o que as pessoas estão pensando, né? Que é diferente, claro. É um pouco diferente, não foge muito do ofício jornalístico, porque a gente tem que contar a história das pessoas. De certa forma, você está informando o que está acontecendo. Não é? É um outro tipo de situação que não deixa de ser também estar dentro desse campo. E daí, quando eu saí do seminário, eu fiquei, me coloquei assim, com uma determinação para trabalhar em rádio. E logo depois eu consegui ingressar no rádio, né? Eu já estou há 30 anos praticamente dentro do rádio, nunca deixei de fazer rádio, mesmo tendo trabalhado com em outras empresas, como empresas que vendem produtos, né? E comecei a me enveredar por isso. Comecei como técnico de áudio e, de repente, um mês depois, o locutor pediu demissão, foi para uma outra empresa e me colocaram se eu queria e tal. E foi surgindo, essas situações foram acontecendo, né? Comecei no rádio e devagarzinho foi galgando degraus. Depois eu passei a trabalhar e a experimentar e a estudar transmissões esportivas, narração esportiva. Narrei durante muitos anos para diversas emissoras, futebol de campo, futebol de quadra, vôlei, basquete, esportes coletivos, por emissoras de rádio, não é? Trabalhei na Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, não é? Fiz freelancer para uma grande emissora de São Paulo também. Trabalhei em rádios do interior que trabalhavam em parceria com rádios da capital. Enfim, são experiências que eu vivi e me profissionalizei nisso, ou seja, eu estudei a ponto de poder seguir uma escola de transmissão esportiva, de narração esportiva, que é a Escola de São Paulo. E aí as coisas foram acontecendo. Mas você ficou quanto tempo no seminário? Fiquei 3 anos. 3 anos. 3 anos de ouro. Que interessante. Então, você esteve no seminário por um tempo, você tinha um desejo de ser sacerdote, é isso? Sim, no coração brotou essa força, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a igreja. Com a igreja. Né? E o Dom Milton Santos, que hoje é arcebispo de Cuiabá, o Dom Milton Santos foi meu professor de inglês, né? Olha só. E um abraço ao Dom Milton Santos, né?
Realmente foi um professor maravilhoso, entre tantos outros que tive, né? E é tão bonito ver essa história, né, de como ela começa, porque hoje você está à frente, né, de um jornalismo, de uma emissora católica, né? E com tudo isso dentro de si, né? Que veio lá do seminário, que tinha um desejo de ser sacerdócio, enfim. Então, hoje você está à frente de uma bancada de um jornalismo, todo dia às 19h30, né? De segunda a sábado. Você acompanha aí... 19 horas 19 horas, desculpa, é mesmo. Você acompanha aí o Reinaldo, né? E a Adelita, trazendo as notícias para dentro da nossa casa. Como que é essa experiência de ter que fazer um jornalismo diferente, né? Com as mesmas notícias que a gente escutou, como o jornalismo, né, vai à noite, a gente escutou o dia inteiro e de algumas formas, né, deturbadas ou às vezes de uma maneira que choca a gente, né? E vocês vão para a noite com esse olhar diferente, né? Como diz o Monsenhor Jonas Abib com o nosso Monsenhor, quando pensou no jornalismo, com esse olhar de esperança, né? Levar a notícia para dentro das nossas casas. Como que é viver esse desafio no dia a dia, hein, Reinaldo? Primeiro tem a afinidade, né? De ter a oportunidade de trabalhar nessa casa tão maravilhosa, né? Com gente tão bacana e com muitas pessoas com as quais tenho a oportunidade de aprender bastante no meu dia a dia, desenvolver esse trabalho. E depois esse desafio, olhar de esperança sempre, né? Sem desistir nunca, desistir jamais. Mas é desafiador, porque às vezes nós nos deparamos com notícias tão contundentes, tão difíceis de digerir, né? E que às vezes precisamos dar aquela notícia, que a gente tem que começar a pensar como a gente vai dar aquela notícia. Essa é a preocupação também nossa. Como encontrar, né, uma esperança, né, na situação, então, na informação. Aí é com o olhar de esperança. A gente tem que fazer o arremate dessa notícia para que você que está em casa, acompanhando o jornal, não desista também. Assim como nós, não é? O nosso olhar é para você estar informado, você saber o que está acontecendo, né? Mas você também não desistir. Né? Nós temos que levar esperança para você. Nós temos que ter essa esperança aqui, desenvolvê-la, não é? Mesmo ante a catástrofes e situações das mais complicadas, e a gente tem visto notícias muito conflitantes que trazem muita ansiedade ao coração das pessoas. Nós estamos numa sociedade de tanta informação que eu me vejo mais desinformado do que informado. Eu confesso. Porque você tem que ter um olhar, eu vou dizer, como clínico geral, tem que olhar o paciente com carinho para entender o que está se passando com aquele paciente. Nós temos que também ter um olhar clínico sobre determinadas notícias. E isso é muito difícil. Nós não somos adivinhões, né? Nós somos também pessoas comuns como as outras que está tentando fazer uma leitura da notícia. É que, na verdade, com essa facilidade hoje de comunicação, das mídias, da internet e tal, as pessoas vão julgando a notícia do jeito que ela recebe muitas vezes, né? Com essa facilidade de você estar no lugar, poder filmar a notícia com seu próprio celular, enfim, jogar isso para a mídia, ela vai do jeito que, né? Sem passar por esse filtro que você está falando aí. O advento da internet, a tecnologia, iPad, né, iPod e outras tantas coisas. Agora tem smartphones, tablets, tantas coisas ocorrendo. Né? As pessoas já estão conversando assim. Eu olho aqui no tablet e estou conversando com você em alguma parte do mundo. Está acontecendo isso já. Então, com esse advento, com essa tecnologia toda, né, isso é muito legal. A gente tem a chance de levar mais esperança, de transformar a realidade das pessoas à nossa volta e também as pessoas que estão distantes, às vezes sem esperança, não é? Levando algo bom para aquela pessoa, não é? A gente precisa fazer isso, levar palavras de conforto também. E esse é o desafio nesse mundo de tecnológico, de tecnologia, não é? São grandes os desafios que nós temos pela frente. Então, eu vejo que é possível, a gente pode mudar a realidade aos poucos, com a nossa postura, com o nosso jeito de ser, com o nosso comportamento, com a nossa alegria, né? E levando informação e nessa informação trabalhando para formar pessoas mais conscientes, mais responsáveis, mais equilibradas, mais ponderadas nas suas opiniões, não é? Porque às vezes somos muito contundentes, né? E a gente tem uma dificuldade enorme hoje, eu não digo eu digo a sociedade, nós, a sociedade.
nós temos uma grande dificuldade hoje de controlar a ansiedade. É verdade. Eu acho que esse corre-corre da vida, né? Todo mundo quer ter tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. É tudo urgente. É tudo urgente, é para ontem. 24 horas não cabe mais dentro da pessoa. Eu não sei, ou não cabemos dentro das 24 horas. Não é? Então, as situações são tão antagônicas e combinam com a gente, porque somos tão contraditórios e a gente tem que ter esse cuidado e esse zelo com a palavra, com a formação da notícia. Com aquilo que vai chegar na casa da pessoa. Com a formação da frase, não é? E olha, que a gente mata mais que um leão por dia para fazer aquele jornal. Eu imagino. Não é? Porque há uma defasagem de pessoal. A gente sabe disso, né? São as dificuldades inerentes ao processo. Nós dependemos também da colaboração dos sócios, benfeitores, amigos, pessoas de bem que gostam de fazer parte dessa mudança, né? Dessa mudança que vai edificar o ser humano, que vai elevar o ser humano, que vai ajudar a transformar aquele coração mais ansioso, aquele coração que ainda não conseguiu vislumbrar um horizonte, não é, mais ensolarado, eu diria, não é? Então a gente precisa fazer isso. E é uma luta diária, né? E é uma luta diária, não é só levar... A gente leva um jornalismo diferente, né? A gente tenta isso. Eu me lembro direitinho, né? Quando a gente começou a fazer jornalismo aqui na Canção Nova, o pedido do Monsenhor Jonas Abib era justamente esse, né? Eu não quero um jornal como os outros. Eu quero que vocês... leve a notícia de forma diferente para a casa das pessoas. Que a própria notícia, a própria postura, como você disse, né, que é no sorriso, que é na maneira de você falar, que é a maneira de você, né, se portar, que essa notícia também evangeliza. Então, eu acho que isso é um grande desafio, né? É um desafio que exige. Porque levar a notícia já é desafiador, né? Como você disse aí, aqui nós vivemos a luta de levar a evangelização até você, de chegar até você. Você sabe, todos os meses, essa luta também é relacionada a financeiro, né? Que a gente tem que chegar ao 100% para pagar as nossas dívidas, enfim. E ainda, né? Essa luta desafiadora da gente tentar levar um jornalismo diferente de tudo. Isso exige esforço, exige empenho e nós não temos medo de dizer como a gente precisa da colaboração dos sócios, nós somos dependentes. Dependemos uns dos outros, não é? Hoje eu dependo, amanhã você pode depender. Não é? Todos dependemos uns dos outros. Então eu acho que quem pode fazer a diferença agora tem que fazer. Não pode ter medo de contribuir, de ajudar, de estar presente. Agora, o desafio de fazer o jornal todo dia também é esse. Nós levamos notícias do Papa Bento XVI, tudo que acontece no Vaticano, você sabe da melhor o que tá maneira na possível. Igreja. Não é? Então, é importante. Nenhum canal de televisão leva tanto a palavra do Papa, da Igreja do Vaticano, dos cardeais lá em Roma, assim, com o microfone da Canção Nova ali. O sínodo, por exemplo, né, Reinaldo? O sínodo agora, né? A nossa equipe acompanhando lá, também lutando muito para sobreviver em meio àquela grandiosidade que é Roma, não é? O Vaticano tem que correr atrás da notícia, tem que estar sabendo, tem que para trazer para a gente, não é? E mostrar para a gente o que está acontecendo lá no Vaticano, no coração da igreja. É verdade, é por isso que todos os meses, gente, nós estamos aí faltando apenas 20%, eu digo apenas, Rodrigo e Reinaldo, porque a gente tem uma família tão linda espalhada por todo o Brasil, a gente tem pessoas que entenderam de fato, né, o motivo do qual nós estamos aqui, né? Quer fazer algo diferenciado, né? Que você... isso a gente não está enaltecendo de jeito nenhum. Só para dizer assim, que a gente tem uma preocupação diária aqui todos os dias, todos os instantes. Você está vendo aí a partilha, né? O testemunho do Reinaldo, que lá, né? Na editoria do jornal, na produção, enfim, existe uma preocupação. Não, mas como que eu vou levar essa notícia, né? Que não é tão boa assim para dentro da sua casa, para dentro da minha casa, né? Então, há essa preocupação de evangelização em tudo aquilo que nós fazemos. E é por isso que nós estamos pedindo a você, né? Se junte a nós nesse dia. Vamos juntos, falta poucos dias aí para a gente chegar ao final do mês. A gente está com 80%, hoje é dia 26. Gente, 20%. A gente pode chegar aos 100%. E como testemunho do Reinaldo, o Padre Jonas nos ensina isso, que nós investimos a nossa vida na missão de evangelizar. É verdade. Nós estamos investindo a nossa vida e são muitos sócios no Brasil inteiro, no mundo todo, que também estão investindo a vida e toda a ajuda possível na missão de evangelizar. Eu vejo que todo aquele que investe a sua vida para transformar a vida do outro é digno de enaltecimento, sim.
Vamos enaltecer essas pessoas, porque elas são, há muitos abnegados, pessoas dedicadas que se entregam de corpo e alma na causa. Totalmente. E a gente não pode Reinaldo. abrir mão disso. Eu não posso abrir mão daquilo que eu acredito. Eu acredito, eu vou, eu mergulho, eu faço. E eu preciso fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas, na vida das famílias do meu entorno. Quantas pessoas aqui em Cachoeira vêm falar comigo e que precisam de um conselho, de uma palavra amiga, de um sorriso, de um abraço. Há pessoas das grandes cidades lá, com cartazes no peito, me dê um abraço. Verdade. Não é? Então, nós precisamos fazer a diferença. É verdade. Isso tudo faz a diferença. E principalmente, saber ouvir as pessoas. Qual é a sua história? O que você tem para me dizer? Nós temos medo muitas vezes de ouvir o outro, não é? Porque não sabemos como se comportar, como nos comportar, perdão, dentro dessa realidade às vezes, porque não estamos preparados para isso. É o diferente, não é? Então nós precisamos saber ouvir também. E às vezes a gente sai correndo, porque não dá tempo, eu tenho um compromisso agora. E a gente inventa de ver a compromisso. pessoa. Às vezes o indivíduo está indo para casa, não vai fazer nada, vai sentar e descansar. Eu tenho um compromisso, entende? Eu acho que essa realidade nós precisamos fazer para transformar a vida mostrar dos que a outros. gente pode ser diferente e pode ter um Brasil e um mundo diferente. Por que não? Se todos nós nos unimos, né? E porque uma pessoa que faz a sua experiência com Deus, a sua experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, só pode ser uma pessoa diferente.